Olá, bênção de Deus para você, que bom tê-lo comigo novamente. Este é mais um conteúdo deste canal. Precisamos de pregação expositiva. Este é o tema do conteúdo de hoje. Bom, eu queria dizer primeiramente que o vídeo que eu estou gravando aqui é uma resposta a um comentário feito no vídeo de apresentação do canal, em que me foi perguntado como eu distinguiria a pregação expositiva da pregação temática. E eu achei interessante a pergunta porque ela vem de um presbítero da igreja. E eu achei nobre a iniciativa dele porque reflete a preocupação de alguém que deseja servir melhor a sua igreja. E nesse sentido, o grande objetivo desse vídeo é incentivar a piedade de você que deseja servir melhor no ministério da palavra na sua congregação. Por isso, eu não desejo, com um vídeo como esse, desprezar ou diminuir outras abordagens de pregação. Nem mesmo seria o espaço adequado para fazer isso, não é? Como um pastor presbiteriano, eu creio que a Escritura Sagrada revela o modo pelo qual ela deve ser pregada. Mas existem, obviamente, modelos diferentes de preparação e de entrega de um sermão. Mesmo a personalidade de um pregador acaba por si só influenciar um sermão. Agora, pois bem, vamos lá. Existe um modelo pronto, absoluto, invariável de pregação que pregadores devem adotar? A resposta é não. Mesmo entre os apóstolos, você pode encontrar diferenças de estilos e de lógica da pregação. Compare, por exemplo, o sermão do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, quando é dito que 3.000 pessoas são convertidas após o seu sermão, com o sermão do apóstolo Paulo em Atos 17, na cidade de Atenas. Embora o conteúdo do evangelho seja os estilos e os discursos são diferentes ali. Agora, eu creio que haja uma teologia de pregação fiel às Escrituras, de modo que nós precisamos admitir que nem toda pregação pode atender critérios bíblicos. Então, por isso, eu digo que nós podemos encontrar conceitos e abordagens diferentes de pregação. Agora, uma teologia de pregação bíblica? Não. Porque sermões bíblicos precisam ter fundamentação na revelação de Deus e, consequentemente, nas Escrituras Sagradas, porque primariamente o objetivo principal de um pregador deve ser expor as Escrituras Sagradas. E expor as Escrituras diz justamente sobre a fidelidade do pregador em expor o que as Escrituras diz e aplicá-la à igreja. Portanto, nós precisamos de uma pregação expositiva. Mas vamos lá, o que é pregação expositiva? Eu vou dar uma definição simples, mais objetiva, mas que eu espero que seja capaz de esclarecer a nossa conceituação sobre o que é pregação. Existem outras definições mais complexas que poderia desenvolver de maneira mais abrangente o que é uma pregação expositiva, mas em razão do espaço aqui, nós precisamos nos ater à simplicidade de uma definição primeira. Analise comigo a seguinte definição: a pregação expositiva é o sermão, homilia ou pregação que procura esclarecer o que o texto lido diz. Parte do texto bíblico, seu esboço é definido pelo texto e o seu grande objetivo é comunicar Cristo e o Evangelho, e tem uma preocupação séria com a aplicação da verdade exposta do texto para a igreja. Ou seja, num sermão expositivo, o pastor precisa expor o que o texto diz, comunicar o evangelho e como ele se aplica à igreja hoje. Para enriquecer um pouco o nosso conceito sobre pregação expositiva, eu quero citar o que diz o pastor do país de Gales, Stuart Olyott, sobre 4 elementos que constituem uma pregação bíblica. Ele diz o seguinte: primeiro, proclamar a mensagem dada pelo rei. Isso nos fala sobre a fonte da mensagem, a autoridade que a acompanha. Segundo, anunciar boas novas ou evangelho. Isso nos fala sobre a qualidade da mensagem e o espírito com que ela é apresentada. Terceiro, dar testemunho dos fatos. Isso nos fala sobre a natureza da mensagem e a base na qual ela está construída. Quarto, é um esclarecimento das implicações da mensagem. Isso nos fala sobre o alvo da mensagem, a consciência do ouvinte e a medida do seu sucesso.
ela muda a vida de alguém? Perceba com isso que eu poderia dizer também que a pregação expositiva precisa comunicar graça de Deus à vida das pessoas. Porque isso que torna uma pregação genuína. Isso que Deus confiou aos pastores da igreja, a administração da graça de Deus por meio da pregação. Isso significa também que o que dá autoridade à pregação é a própria Escritura Sagrada. Por isso, um sermão pregado fielmente no culto a Deus exerce a autoridade de Jesus sobre a sua igreja. Porque Cristo fala e comunica graça ao seu povo por meio da sua palavra que é lida e exposta. Então, quando o evangelho é pregado, é comunicado graça de Deus ao coração do seu povo. E é o principal meio e mais eficaz de salvação. Como nos diz o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso é tão importante para a teologia reformada que vai levar os reformadores que produziram a Confissão Helvética a declarar que a pregação é a Vox Dei, ou Voz de Deus. No primeiro artigo da Confissão Helvética da Sagrada Escritura com a Palavra de Deus, a Igreja Reformada vai declarar o seguinte sobre isso: a pregação da Palavra de Deus é a Palavra de Deus. Portanto, quando esta Palavra de Deus é agora anunciada na Igreja por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é anunciada e recebida pelos fiéis, e que nenhuma outra palavra de Deus pode ser inventada ou esperada do céu, e que a própria palavra anunciada é que deve ser levada em conta e não o ministro que a anuncia, pois, mesmo que este seja mau e pecador, contudo, a palavra de Deus permanece boa e verdadeira. Nem pensamos que a pregação exterior deve ser considerada infrutífera pelo fato de a instrução na verdadeira religião depender da iluminação interior do Espírito, porque está escrito: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão. Jeremias 31, verso 34. E nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, verso 7. Pois, ainda que ninguém possa vir a Cristo se não for levado pelo Pai, se não for interiormente iluminado pelo Espírito Santo, sabemos, contudo, que é da vontade de Deus que sua palavra seja pregada também externamente. Deus poderia, na verdade, pelo seu Santo Espírito, ou diretamente pelo ministério do anjo, sem o ministério de São Pedro, ter ensinado a Cornélio. Não obstante, ele o envia a São Pedro, a respeito de quem o anjo diz: ele te dirá o que deves fazer. Atos 11, verso 14. Eu vou deixar a discussão sobre o que é a Vox Dei para um outro conteúdo. Mas perceba a seriedade com a qual a pregação deve ser encarada. Mas ao citar essas declarações, eu quero deixar claro por que uma teologia expositiva das Escrituras é tão importante. Daí você poderia me perguntar então, mas outras abordagens de pregação também não comunicam as Escrituras? Eu poderia dizer que sim. Mas esse não é o objetivo principal. Na pregação expositiva é o objetivo principal. De forma que nós poderíamos dizer que se não há exposição fiel das Escrituras num sermão, não há pregação expositiva ali. Agora eu gostaria de comentar as características técnicas de um sermão expositivo e aproveitar também para compará-lo ao sermão temático. E para fazer isso eu vou citar uma definição feita pelo Manual de Pregação Bíblica de Haddon Robinson, em que ele define a pregação expositiva da seguinte maneira: a pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico, derivado de e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo primeiramente aplica à personalidade e experiência do pregador e depois, através dele, a seus ouvintes. Essa definição de pregação expositiva é um pouco mais complexa do que aquela que fiz anteriormente e acrescenta alguns termos técnicos que explicam a metodologia da pregação expositiva. Então, primeiro, Haddon Robinson diz que a pregação expositiva comunica um conceito bíblico. Com isso, ele quer dizer que a pregação expositiva procura comunicar aquilo que o autor está dizendo no texto bíblico. Ou seja, o sermão expositivo, em razão da exegese bíblica, não procura fazer uma análise isolada de palavras sem considerar a intenção autoral. E com isso ele quer dizer que expor um texto bíblico e comunicar um conceito não é isolar palavras e ler um dicionário, com o intuito de conhecer o significado das palavras
longe do propósito autoral. Segundo, Robinson nos mostra que um sermão expositivo precisa estar apoiado na exegese bíblica. Por isso ele vai dizer que a preparação de um sermão expositivo considera alguns contextos específicos. Primeiro, considera o contexto histórico, porque cada texto bíblico foi escrito em um período específico, numa determinada cultura, em que havia uma certa configuração política e econômica. E por isso nós podemos dizer que os textos bíblicos estão envoltos em uma narrativa com fatos históricos verificáveis. Consequentemente, a pregação expositiva também considera o contexto gramatical de uma passagem. Veja, por mais óbvio que pareça dizer, o texto bíblico foi escrito em um determinado idioma. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e partes em aramaico. Já o Novo Testamento foi todo escrito em grego comum. É por essa razão que as palavras originais de um determinado texto são muito importantes para a compreensão dele. Porque o estudo gramatical nos ajuda a compreender o que está sendo dito por aquele autor naquele idioma. E escavar o texto para tirar dele o seu significado gramatical nos ajuda a ter mais exatidão na interpretação do texto. Então, por exemplo, quando na crucificação Jesus diz "está consumado", João usa a palavra grega tetelestai. Quando analisamos o grego, nós descobrimos que essa palavra está no tempo verbal perfeito do grego comum. No grego comum, o tempo perfeito possui um aspecto resultante. Para a teologia, isso significa que a obra de Jesus na cruz foi realizada completamente e que os seus efeitos perduram, de forma que nós podemos dizer que a justiça de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo. E a sua obra pode ser vista nos eleitos agora. É uma obra que não pode ser desfeita e os resultados permanecem. Com certeza o meu exemplo é bem simples e poderia ser desenvolvido um argumento mais complexo, mas perceba como o conhecimento gramatical muda a nossa percepção sobre o que significa um texto. Outro contexto explorado pela pregação expositiva é o contexto literário. Por isso, antes de tudo, o contexto literário nos remete ao gênero literário no qual o texto bíblico foi escrito. É uma narrativa? É uma poesia hebraica? É uma carta? É um evangelho? Note bem, as escrituras sagradas foram escritas em gêneros literários diferentes. E gêneros literários diferentes são como esportes diferentes. Por isso você precisa conhecer as regras e as características do gênero literário examinado para que você possa interpretar corretamente o texto. Além disso, o texto que vai ser pregado possui um contexto. Existe uma história ou elementos que antecedem o texto e também existem elementos que continuam após o texto. Se você isola um texto do seu contexto, a probabilidade de que você não vai entender ou vai entender errado aquele texto é praticamente absoluta. Haddon Robinson ainda diz que o Espírito Santo aplica o texto à personalidade do pregador e, através dele, aos ouvintes ou à igreja. Aqui ele considera a iluminação do Espírito, como diria Agostinho. Ou seja, a pregação expositiva não é um mero exercício intelectual, desprovido de vida ou de espiritualidade, como alguns pressupõem. Mas o Espírito Santo age sobre o pregador, estimula suas habilidades e o seu intelecto e o usa para comunicar a verdade à igreja. Por isso, como diria Martyn Lloyd-Jones, a pregação é a lógica pegando fogo. Finalmente, como difere o sermão expositivo e o sermão temático? Apesar de não abordar todos os detalhes e nuances de um sermão expositivo e nem mesmo o sermão temático, acredito que está claro a preocupação de que o sermão expositivo diga o que o texto diz. Agora, e o sermão temático? O sermão temático poderia ser dito como um sermão tópico também, porque nele o pregador não parte do texto. O pregador parte de um assunto. Normalmente, são 3 os tipos de sermão tópico ou temático. Ele pode ser doutrinário, ou seja, expõe uma doutrina. Pode ser biográfico, porque apresenta a história de um personagem bíblico. E também pode ser ético, porque reflete determinado ensinamento moral das Escrituras. A grande diferença que eu vejo nessa abordagem é que o sermão temático ou tópico não tem como prioridade a exposição das Escrituras, embora o possa fazer. Então o seu esboço, divisões ou argumentos, do contrário de seguir e explicar o texto, aborda um assunto ou tema. Por isso, a preocupação de um pregador num sermão tópico seria, por exemplo, abordar o grande amor de Deus. Percebe a diferença de ênfase? Eu não estou dizendo que num sermão tópico ou temático o texto bíblico não vai
vai ser lido ou nem mesmo citado. Mas num sermão tópico, os textos bíblicos são ordenados dentro de um tema específico. Por isso, num sermão tópico, as perguntas a serem feitas são diferentes, porque o pregador está mais preocupado em pensar o que o texto ou um conjunto de textos dizem sobre esse assunto, ou poderia dizer sobre um tema específico. Agora, algumas considerações finais que eu gostaria de deixar. O sermão tópico é válido? É claro que sim. Eu não nego que na vida da igreja, o pastor, em várias circunstâncias, precisará fazer uso desse tipo de abordagem, principalmente em estudos específicos e sistemáticos. A abordagem temática ou tópica tem sim sua importância e lugar, mas eu também não posso deixar de dizer que eu creio que o principal instrumento, ao lado dos sacramentos, que é usado para a edificação da igreja do Senhor Jesus, é uma pregação fiel às Escrituras. E isso não se trata sobre sacralizar um método de exposição, como a pregação de 3 pontos, muito comum entre nós presbiterianos. Mas se trata de uma teologia de pregação comprometida com a exposição fiel das Escrituras. Por isso, a pregação expositiva requer um conjunto de habilidades do pregador e, consequentemente, de treinamento, mas requer, acima de tudo, convicções. Então, eu encerro reafirmando: precisamos de pregação expositiva. Vivemos em uma época em que as pessoas acham esse tipo de pregação formal demais ou enfadonha e até mesmo de baixo estímulo, o que não deveria ser, eu admito. Mas é uma teologia de pregação que tem comprometimento com a exposição fiel das Escrituras, com a comunicação do Evangelho e a proclamação de Cristo, que promove edificação para a igreja e salvação para aqueles que ouvem a proclamação das Escrituras. Eu espero que você possa ser edificado com este conteúdo e possa compreender mais um pouco sobre como presbiterianos entendem a pregação das Escrituras. Bênção de Deus para você, tenha uma boa semana. Até mais.